Hoje eu quero passar aqui para vocês, não sobre o que a gente sempre trata aqui, que é mais a parte técnica, mas hoje sobre conceito, né? Conceito arquitetônico, ou partido arquitetônico, assim dizendo, se mistura um pouquinho, né? Mas o que é legal aqui a gente vê, ó, né? Não há uma competição sobre a arquitetura, né? Quanto à altura, né? Quanto de se destacar na paisagem, aí sim, né, o destaque que marca o local, né, transforma e chama atenção sobre aquilo, mas não há uma competição com os edifícios, né, já existentes ali. Isso é um respeito que a arquitetura tem, né, a gente vê muito isso é muito legal. Ele tem uma estética, né, simples, uma construção simples, do sistema, né, construtivo simples, que aí ele conversa bastante com a edificação, né, que está em volta ali, né, que está ao redor dele. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, muito bonito por sinal, né, toda a composição arquitetônica marca bem, né, ali a intenção do arquiteto é marcar ali o conjunto, né, como um elemento novo. Mas o que eu acho muito legal, aqui, né, a gente vê claramente o respeito que ele teve, né, sobre a arquitetura já do local, e aí você vê a cor, da onde ele busca referência, etc, etc, né, até o muro, olha que interessante, né, até o muro, né, faz uma composição com ele. Lógico, né, que ele traz uma composição mais moderna, uma linha mais leve, né, não vai repetir a arquitetura que está ali. Né, olha que interessante, né, até as chaminés que a gente tem aqui, ele acaba fazendo o tipo de telhado, etc, né. Claro, o sistema construtivo mudou ali. O que eu acho muito interessante, né, que é o respeito de altura, isso a gente vê muito, né, tem um museu do Norman Foster que ele repete, replica certinho, assim, o museu mais antigo, né, mais clássico e tal, não lembro direito como era denominado, e ele faz o dele do lado, assim, com os pilares. Cara, o trabalho dos pilares, fantástico. Eu vou buscar esse projeto aí, a gente vai detalhar ainda. Bom, enfim, aí, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte aqui, ó. Vamos caminhar? Olha que interessante como é muito difícil a gente ver, acho que no Brasil, né, não sei se pelo modo de a gente ver a arquitetura, ou a gente tem muito daquilo, né, de não formar, por exemplo, corredores, mas eu acho que quando a gente não forma corredores, a gente acaba, assim dizendo, pecando na paisagem, pecando no que aquele edifício pode se transformar, né, naquele conjunto, naquele apartamento, né. Olha que interessante aqui, ó. Observa que a fachada, né, na fachada principal, se tem a área de convivência, né, do apartamento, da unidade. Ou seja, aquela área toda integrada que a gente gosta muito de ver aqui também, que é sala, cozinha, né, a varanda, né, aqui formou um grande quintal, mas como que ele conseguiu fazer isso? Olha que interessante, ó. A gente vê o que aqui, ó, o corredor formado aqui, tá vendo? Aí a gente vai ver como é que se dá a planta, tá? E olha que interessante, ó, é difícil a gente ver isso, ó, a porta abrindo para fora aqui. Interessante, né? Dificilmente a gente sempre vê aqui, nesse caso aqui, a porta está abrindo para dentro do ambiente, mas nesse caso aqui, ó, ela está vindo para fora que a gente está vendo as dobradiças aqui. Mas olha que interessante, ó. Vamos chegar na planta, vocês vão entender o que eu quero falar, ó. É muito difícil a gente pegar uma planta dessa daqui, ó, e ser essa planta, assim dizendo, aprovada por, vamos assim dizer, ó, vamos fazer um grande prédio para uma grande incorporadora, uma grande construtora. É muito difícil a gente aprovar uma planta com um corredor desse aqui, ó. É estranho, né, isso. Porque eles falam que perde-se muito. Esse corredor, na verdade, só muda de lugar, né? Se a gente fosse pegar um apartamento, por exemplo, e construir, observa que as plantas que a gente tem a circulação, muitas das vezes a gente tem um elevador, né? Assim dizendo, aqui no Brasil é obrigatório, né? Ter esse elevador, passou ali de 2 pavimentos, tem um, né, pavimento na verdade,
habitacional tem que ter um elevador ou plataforma elevatória, vai depender ali do local onde você está, a legislação. Bom, enfim. E aí o que a gente já vê de cara é, vou até colocar uma outra cor aqui, ó, cozinha, né, ou dependendo, às vezes coloca até a porta mais para um canto, faz a cozinha inteira, sala e depois os dormitórios. Olha como inverte totalmente a planta. Aqui não, na europeia a gente vê muitos portugueses fazerem isso, e eu acho muito interessante isso. O que que eles fazem? Aonde você entra, eles jogam você para a paisagem principal, que é a paisagem da frente aqui, né? Toda aquela parte de convívio, de visual, né? Que a arquitetura deve trazer para o usuário, ele joga para frente. Né? Joga para frente ou seja, por exemplo, se a gente pega um lote onde a gente eu vejo também isso muito até na arquitetura da Argentina, do Chile, de jogar isso para frente, né? De jogar toda esse visual, né, para frente e deixar, por exemplo, a gente vê se a gente tem lote que está muito fechado, né? A gente tem só o visual da frente aqui, né, para trabalhar. Eles abrem um poço de iluminação e joga, por exemplo, um dormitório aqui, outro dormitório, isso aqui fica aberto, né? Muito comum ter essa ventilação aqui forçada dos banheiros, né? E ter a iluminação dos quartos, que aí é obrigatório, dentro de um posto de iluminação. Por quê? Porque, teoricamente, se a gente olhar, isso é mais confortável, né? Ele está mais reservado, os dormitórios. E a área onde tem mais barulho, assim dizendo, né, se joga lá para frente. Né? Porque você está com mais atenção, etc e tal, né? Mais desperto, assim, não com mais atenção, mas mais desperto e está vulnerável a isso. E deixa a área mais reservada. Mas é muito difícil a gente ver no Brasil isso acontecer. Né? Eu acho que por uma cultura, né, das nossas plantas, a gente acaba executando um projeto, né, que a gente joga em primeiro plano ali a área de serviço e aí a área de serviço e a área, né, de convivência ali, né, assim dizendo, mais para o meio do edifício, né? E às vezes a gente faz ao contrário, o posto de iluminação bem no meio ali, né? E a sala fica nesse posto de iluminação e a gente vê muitas das plantas, ó, dos dormitórios, opa, só fugir um pouquinho, dos dormitórios aqui na frente, ó, pegando o maior privilégio, né, de visual até. Olha que interessante, né? Como muda um conceito e que, por que não, a gente começar a aplicar esse conceito aqui, que seria muito interessante. Muda um pouquinho, lógico, né? A gente tem, poxa, mas e área de serviço, etc. Eles têm um outro conceito, tá, gente? Olha, aqui, ó, é muito comum eles fazerem um banheiro e uma área de serviço junto. E aí, como lá já é um local frio, que a roupa não seca, eles já têm todo esse conceito, né? De não ter varal, etc. A gente está muito preocupado com o varal, né? De não ter esse varal, o que que acontece? Tem os equipamentos de secagem ali, isso já é muito comum, ó. O que que a gente... Aí eu vou partir para uma parte mais técnica, né? O que que a gente precisa observar e muito, né? Nos projetos, olha aqui, ó. Olha que interessante. Eles já preparam isso para aquecedor, ó. Isso aqui, ó, já é um sistema de aquecimento, né? De aquecimento solar, solar não, de aquecimento da edificação em si, né? Que geralmente é a gás lá. Eles já fazem isso, tá, gente? Isso já é praxe deles, então já é preparado, já é pensada a arquitetura. De novo, aquele grande funil, a gente vai pensando, onde a gente vai dissecando a arquitetura e traz ali uma grande arquitetura, né? Um grande conceito. Por que não, né? Faço aqui uma provocação, por que não a nossa arquitetura começar a pensar, né, nesse sistema, né? Nesse tipo de conceito arquitetônico. Né? Já vi alguns, viu? Já vi alguns aqui no Brasil a pensar nisso. E isso eu acho muito interessante, beleza? Um grande abraço aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal lá no YouTube, Plataforma Matriz. Bora aí divulgar a arquitetura. Um abraço.